é, mas a gente tá falando dele. O mineirinho Alexandre Pires. O que aconteceu com Alexandre Pires? Quem diria, né, Daniel? Logo ele, que é conhecido como Mineirinho aí, ser investigado por envolvimento em garimpo ilegal em terra Yanomami. O cantor é suspeito de ter recebido cerca de R$ 1 milhão de mineradora investigada. As informações trazidas aí pelo G1 dão conta de que o Alexandre Pires foi alvo de busca e apreensão na Operação Disco de Ouro da Polícia Federal, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro que envolve, como eu disse, a exploração ilegal de minérios na terra indígena Yanomami. As buscas foram nessa segunda-feira, no caso ontem, no navio que o cantor estava em Santos, litoral de São Paulo. Além disso, o empresário que gerencia a carreira do artista Matheus Possebon e o empresário Christian Costa dos Santos, que atua com garimpo ilegal em Roraima, foram presos, tá? A situação, gente, é muito séria. Qual o suposto envolvimento do cantor Alexandre Pires? Alexandre Pires é investigado pela Polícia Federal por ter recebido cerca de R$ 1.300.000 de uma empresa que, segundo a investigação, atua com garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Do total, o cantor recebeu 357 mil em uma conta pessoal e 1.025.000 em uma conta jurídica. Para a Polícia Federal, o recebimento dos valores por Alexandre Pires causou estranheza e pode ser um indicativo de lavagem de dinheiro. Abre aspas. No mínimo, a conduta praticada por Alexandre Pires foi animada por dolo eventual, ignorando a origem do dinheiro e assumindo o risco de ser proveniente de atividade criminosa. Cito o trecho aí da decisão que autorizou a Polícia Federal a fazer pesquisas, ou melhor, fazer as buscas, né, contra o cantor. Em nota, a defesa do cantor negou as acusações e disse que Alexandre Pires foi tomado de surpresa com a operação. Por fim, abre aspas, né? Por fim, salientamos que o cantor e compositor jamais cometeu qualquer ilícito, o que será devidamente demonstrado no decorrer das investigações, reiterando sua confiança na justiça brasileira. Aí vem, Daniel, o questionamento, porque a informação dá conta de que foram presos duas pessoas, né? Quem foi preso, gente? A mineradora seria do empresário Marcelo Possebon, que ele foi preso pela Polícia Federal no navio em que o Alexandre Pires estava. Além dele, o empresário Christian Costa dos Santos, que atua com garimpo ilegal em Roraima, também foi preso. O G1 tentou conversar com a defesa de Christian sobre a investigação, mas a assessoria do empresário falou que a prisão é uma violência. E falou o seguinte ainda, olha, mais grave ainda, a prisão se deu sem que Matheus pudesse ao menos esclarecer a transação. A defesa, porém, está certa de que essa violência será prontamente desfeita e que Matheus poderá, em liberdade, comprovar que nada tem a ver com essa investigação. Então, a situação é essa, o nome da operação, Operação Disco de Ouro, foi declarada, ou melhor, deflagrada nessa segunda-feira, no caso ontem, e foram cumpridos 2 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, em Boa Vista, e Mucujaí, em Roraima, além de São Paulo, Santos, Santarém, Uberlândia e Itapema. Também foi determinado o sequestro de mais de 130 milhões de reais dos suspeitos. Então é bastante coisa, né? É uma operação muito robusta, né? Envolve aí um valor muito alto, mas é o desdobramento aí de uma ação da Polícia Federal que foi deflagrada em janeiro do ano passado, quando foram apreendidas 30 toneladas de cassiterita extraída de terra indígena Yanomami. O minério estava no depósito da sede de uma empresa investigada e era preparado para remessa ao exterior. Então, assim, ainda estão acontecendo as investigações, né? A gente já tem o posicionamento da defesa do cantor Alexandre Pires. Acabei de ler aqui o posicionamento da defesa do empresário, né? O Matheus Possebon, mas esse caso ele ainda está em andamento, é uma situação muito séria, Daniel. Com certeza, então ele está sendo investigado justamente por ter recebido 300 mil reais em uma conta pessoal e 1 milhão de reais, é isso? Em uma outra conta jurídica. Não existe ainda uma comprovação de que realmente ele esteja envolvido nesse caso, né? Porém,
teve esse recebimento de dinheiro e são valores exorbitantes. Agora a gente precisa falar também, né? Garimpo ilegal, uso de terras ilegais, desmatamento, qualquer outro crime ambiental não movimenta apenas R$1 milhão. Então precisa ser visto muito bem a respeito disso, porque às vezes ele pode ter sido usado como um bode expiatório, por exemplo. Ah, vamos contratar ele para um evento aqui, um show, alguma coisa do gênero, e aí paga com dinheiro de uma empresa que está sendo acusada de alguma coisa, e aí quem acaba se ferrando é o cantor. Precisa investigar isso muito bem, pelo que eu lembro, ele estava fazendo um show em um cruzeiro, né? Quando ele foi abordado pela polícia, ficou muito assustado, acabou se trancando na cabine, normal, coisa que qualquer pessoa faria, né? Alguém do nada chega falando que é da polícia, você não tá sabendo de nada, obviamente a pessoa vai ficar assustada, né? Então a defesa aí do Alexandre Pires já tá trabalhando para verificar o que tá acontecendo e tentar identificar também, né, de onde que foi esse pagamento, do que foi, de onde que veio esse dinheiro que ele recebeu. R$300 mil na própria conta e R$1 milhão em uma conta jurídica. Nossa, complicado, né? Muito esquisito. A gente foi pego de surpresa agora à tarde quando essa notícia ela surgiu, né? Do mais absoluto nada. Notícia muito esquisita, porque a gente sabe que ele é um dos maiores cantores do Brasil. Com certeza. Se sujar com, assim como você falou, né? R$1 milhão, gente, pra questão de minério, essa questão é pouco dinheiro. Se a gente for comparar, é pouco dinheiro. R$1 milhão pra mim é dinheiro pra caramba, mas pra esse tipo de, né, de situação, principalmente criminosa, é pouco dinheiro. E pra um dos maiores artistas da música brasileira, é pouco dinheiro, sim. Então, assim, será que realmente o Alexandre Pires está envolvido nisso? Mais uma vez, como eu falo, por tão pouco dinheiro e se expondo, colocando numa conta pessoal dele? Situação esquisita, que ainda está sendo investigada, mas 2 prisões já aconteceram e, claro, a gente vai continuar seguindo esse caso, porque é um caso muito esquisito mesmo, né? A defesa dele já falou aqui, já negou essa situação, né? Já falou também que ele foi pego de surpresa, assim como a gente imaginava que seria mesmo, mas nós é uma notícia muito esquisita mesmo. Com certeza nós também fomos pegos de surpresa, então vamos ficar de olho nesse assunto. Acho que essa história ainda tá muito mal contada. Esperar, né, a investigação do poder público até pra gente entender exatamente o que aconteceu, tá? De qualquer forma, boa sorte aí pro Alexandre e também pra defesa dele, né? Acho que vão o crime tem que pagar, hein? Com certeza. Não é porque é o Alexandre Pires que a gente vai aqui passar a mão na cabeça, não. Se cometeu, tem que pagar, mas tem que ser investigado direito, sim, porque é muito esquisito. Mais uma vez, reforço isso, porque, né? Parece ser uma quantia muito ínfima para o que a gente vê realmente envolvendo essa questão de minério e também para uma pessoa que é conhecido, famoso do Brasil inteiro. É muito esquisita essa história toda. Por exemplo, mesmo que seja um cachê de show, o cachê de show do Alexandre hoje não é tão alto assim. Se a gente for comparar, por exemplo, com o da Ana Castela, que tá gerando R$600 mil a cada show, ele não ia estar cobrando 1.300.000 por show, né? Às vezes foi um pacote, que existem contratantes que compram datas, né? Compram uma hoje, uma daqui 3 meses, em locais diferentes e pagam de uma vez com preço menor. Pode ser que tenha sido isso, que ele tenha sido usado como bode expiatório, mas é aquilo que o Ítalo falou e eu reforço aqui. Se cometeu o crime, com certeza tem que pagar. Mas é muito estranho porque é uma pessoa que nunca a gente vê, né, aparecendo nas páginas de fofoca, muito menos nas páginas policiais, né, ainda mais com um crime que a gente sabe que movimenta, ou melhor, uma suspeita, né, de crime que movimenta bilhões, às vezes, de reais, né, e é um valor muito ínfimo de verdade. A gente vai ficar de olho nesse caso e atualizamos vocês aqui no nosso programa, tá bom? E é claro que para você não perder nada, já se inscreve no canal.